Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Que Deus abençoe a todos nós de uma forma especial. Estamos aqui para mais um estudo no livro de Apocalipse e hoje no capítulo 17, que fala sobre a descrição da grande meretriz, a grande Babilônia, não é? E nós vamos hoje falar um pouco sobre isso. Vamos orar e suplicar ao Espírito Santo de Deus que Ele fale ao nosso coração e que nós possamos ter entendimento dessa palavra. Senhor, nós clamamos a Ti agora a Tua bênção, a Tua proteção e o Teu livramento para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude no entendimento da Tua palavra, que o Senhor nos ajude na explanação da Tua palavra, que nós possamos receber aquilo que o livro de Apocalipse está revelando para nós. Nós suplicamos a Ti a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, meus queridos, que Deus abençoe a todos nós. Então hoje nós estamos no capítulo 17 do livro de Apocalipse e eu farei a leitura desse capítulo, que é do versículo 1 ao versículo de número 18, são 18 versículos. Então vamos prestar atenção nessa leitura e depois daremos prosseguimento, compartilhando e falando, tentando explanar um pouco daquilo que Deus tem falado conosco através dessa palavra tão séria que é a revelação do tempo do fim. Capítulo 17 do livro de Apocalipse começa assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituem os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiras? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora, ou seja, por um tempo, um pequeno tempo, um curto tempo. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração
inculcou Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis na terra. Olha que coisa impressionante isso, não é? Eu já disse que a Bíblia, num todo, é cheia de figuras de linguagem, principalmente o livro do Apocalipse, o livro de Revelações e as profecias. Muitas coisas têm uma figura de linguagem e nós precisamos ter o entendimento do que realmente isso significa. Como eu já falei com vocês, o livro do Apocalipse ele é dividido em 7 sessões, que nós chamamos 7 sessões paralelas, porque ele vai falar de 7 tipos de acontecimentos que, paralelamente, vai mostrar a vitória de Cristo, a vitória da igreja e a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que nós chamamos 7 sessões paralelas. Eu quero só fazer uma recapitulação rapidinha, ou seja, a primeira sessão, não é? A primeira sessão é do capítulo 1 ao 3. Deixa eu só fazer um parêntese. O capítulo 17 é o início já da 6ª sessão paralela, ou seja, depois só tem mais uma sessão paralela. Mas as sessões são essas. Por exemplo, a primeira sessão, do capítulo 1 ao 3, fala sobre as 7 igrejas, que são 7 candeeiros, não é? E conclui com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda sessão é do capítulo 4 ao capítulo 7, que fala sobre os 7 selos, quando o mundo persegue a igreja de todas as formas que ele pode. E aí conclui também com a vitória de Cristo e da igreja. A terceira sessão é do capítulo 8 ao 11, que fala sobre as 7 trombetas, que são 7 juízos de Deus, as 7 formas que Deus está trazendo juízo sobre aqueles que perseguem a igreja. Mas são 7 trombetas de juízos com chances de arrependimento, com misericórdia. Tem o juízo, tem a correção, mas tem uma chance para arrependimento, para misericórdia. A quarta sessão é do capítulo 12 ao capítulo 14, que fala sobre os 4 inimigos de Deus e da igreja, que é o dragão, não é? Que é o diabo, o dragão é o diabo, a besta que emerge do mar, que é o anticristo, a besta que emerge da terra, do mundo eclesiástico e religioso, que é o falso profeta, e a grande Babilônia, que é a grande meretriz, que é a igreja corrompida, o mundo eclesiástico totalmente corrompido. A quinta sessão é do capítulo 15 ao capítulo 16, que fala sobre as 7 taças da ira do juízo de Deus. É Deus trazendo agora juízo sem misericórdia, agora já exercendo juízo sobre todos aqueles que são contra Deus e contra a sua palavra e que perseguem a igreja do Senhor e os servos de Deus. Não é? A quinta sessão. Agora, nesse capítulo 17, né, inicia-se a 6ª sessão paralela, que é do capítulo 17 ao capítulo de número 19. Hoje nós vamos ler, nós já lemos e vamos falar sobre o capítulo 17, que fala sobre a queda dos inimigos de Deus e descreve quem é essa grande Babilônia, quem é essa grande meretriz. Na verdade, são 5 os inimigos que sempre se levantaram e ainda se levantam contra Deus, contra o Cordeiro e contra a igreja do Senhor. Eu já falei o dragão, que é o diabo, a besta que emerge do mar, que é o anticristo, a besta que emerge da terra, que é do mundo eclesiástico e religioso, que é o falso profeta, a grande meretriz, que é a religião corrompida, chamada de a grande Babilônia, não é? É a religião apóstata, são aqueles que se apostataram também, que se contaminaram, e é o sistema eclesiástico mundial totalmente corrompido, não é? É totalmente fora da presença de Deus e que vai lutar contra o próprio Deus. Vai falar de Deus, mas vai lutar contra a verdade de Deus. E o quinto inimigo de Deus são exatamente aqueles que foram selados pela besta. Que Deus tenha misericórdia, não é? São os ímpios que perseguem a igreja do Senhor, aqueles que apostataram também. Nessa penúltima sessão, não é? Nós vemos a queda dos inimigos da igreja.
e começa a acontecer numa ordem inversa. A ordem que nós vemos no capítulo de Apocalipse desde o princípio é o dragão, a besta, que é o anticristo, a segunda besta, que é o falso profeta, a grande Babilônia, não é? Que é a religião corrompida. E a queda dos inimigos de Deus começa não do dragão, nem do anticristo, nem do falso profeta. Começa da grande Babilônia, que é a religião corrompida. É uma coisa impressionante. Olha aqui, lá em 1 Pedro, capítulo 4, primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, fala assim, preste atenção nisso aqui, porque a queda começa na ordem inversa, não começa pelo dragão e nem pelo anticristo, nem pelo falso profeta, mas começa pela igreja corrompida. A queda, olha aqui, pela grande Babilônia. No capítulo 4 de Pedro, de 1 Pedro, da primeira epístola de Pedro, fala assim, nos versículos de número 17 e 18. Capítulo 4 da primeira epístola de Pedro, versículos 17 e 18, fala assim, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então, a queda começa da forma inversa, começa através da religião corrompida da grande Babilônia, não é? Aqui na sexta sessão mostra com mais detalhes sobre a grande Babilônia, a religião corrompida. Os capítulos 17 e 18, eles descrevem quem é a grande Babilônia, a sua influência no mundo, a sua influência na sociedade, e fala sobre a sua queda. João escreve isso porque ele está falando para a igreja no seu tempo, na sua era, no seu período, que havia sofrido muito, que estava sofrendo, e ele vai falar, essa perseguição religiosa, isso vai acontecer, mas eles serão derrotados lá na frente. Então João escreve e mostra tudo isso, Deus faz com que João escreva tudo isso para a igreja da época, para a igreja posterior à época e para os nossos dias hoje, para que nós possamos ver que há muita perseguição, há muita confusão, mas vai ter um basta disso tudo. Isso vai acabar. Isso vai chegar no momento em que aquele que é mentiroso, a igreja falsa será envergonhada e será derrotada, e a igreja que é verdadeira será exaltada na presença de Deus. Apocalipse 17, no capítulo 17, do versículo de número 1 a 6, de 1 a 6, fala assim, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Porque agora são as taças de juízo. Agora não são mais juízo com misericórdia. Vem que eu mostrarei o julgamento sobre aquela que se acha sentada sobre muitas águas, sobre os povos, línguas, nações e multidões, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embriagaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérola, tendo na mão um cálice de ouro, mas transbordante de abominações, com as imundícias da sua prostituição. Preste atenção nesses detalhes, né? Na sua fronte se achava-se escrito um nome, um mistério,
Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e, quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então aqui mostra quem é, como é essa grande meretriz. Não é? No capítulo 4, Deus fala com João. No capítulo 4, versículo 1, Deus fala com ele: sobe que eu te mostrarei o que vai acontecer. No capítulo 17, versículo 1, ele fala: vem e te mostrarei o julgamento da grande Babilônia. E no capítulo 21, versículo 9, Deus fala com ele: mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então Deus está mostrando para ele cada etapa, que são as sessões paralelas, não é? Então Deus vai mostrar para ele todas as coisas. João começa a mostrar a grande diferença que existe entre a noiva e a meretriz, entre o santo e o profano, como está escrito em Levítico capítulo 10, versículo 10. Não é? Entre o santo e o profano, ele mostra a mulher, não é? Que é vestida de sol, que é a igreja, e comparada com a cidade celestial, que é a Nova Jerusalém. E aí ele mostra o contraste da igreja apóstata, que é identificada como a grande Babilônia, a grande meretriz, que é corrompida, apóstata, e que ela se afastou de Deus. Então, são duas igrejas. Ele vai mostrar a diferença, ele vai mostrar esse contraste. São duas figuras opostas nos seus valores e significados, não é? A igreja do Senhor, ela é vestida de sol e ela é comparada com a cidade celestial, não é? E a igreja apóstata é a grande Babilônia, que é comparada com a meretriz, com aquela que se corrompeu, né? Porque o diabo, ele está sempre enganando as pessoas. E ele quer sempre imitar as coisas de Deus. O diabo usa dos seus meios malignos para confundir, enganar a todos quantos puderem, para aliciá-los e ganhá-los, porque isso é um espírito de encantamento. A grande meretriz, a igreja apóstata, que é a igreja corrompida, eu falei sobre isso no domingo, na mensagem. A que igreja eu e você participamos, fazemos parte? É a igreja do Senhor ou é a igreja apóstata? É a igreja que está se santificando ou é a igreja que está se contaminando cada vez mais? A grande meretriz, a igreja apóstata, quem é? A igreja meretriz, a grande Babilônia, a grande meretriz, a igreja apóstata, é o sistema eclesiástico religioso. Ele fala sobre Deus, ele fala em nome de Deus, ele prega sobre Deus, ele apresenta-se na história e na sociedade mundial como igreja, em nome da igreja, em nome de Deus, mas está totalmente tomada e envolvida pelo sincretismo, pelas crenças, pelos cultos pagãos, pelos rituais de todas as formas, porque é uma igreja corrompida. Ela leva os seus seguidores e os seus admiradores a uma pseudo-fé, uma falsa fé, uma falsa igreja, para um falso Deus, a uma esperança e a uma salvação falsa, mentirosa. Isso é muito sério. Deus revela para João que essa grande meretriz, essa falsa igreja, essa falsa religião, é também muito conhecida pela sua grande influência mundial. Tem uma grande influência mundial. Vocês precisam ir pensando nisso aí. Apocalipse 17:1 fala: veio em um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Vamos ver o que é isso?
a grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, não é? A grande meretriz é a igreja apóstata. E que águas, que muitas águas são essas? Aqui mesmo neste capítulo responde, no capítulo 17, versículo 15, falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Por isso que ela tem uma grande influência mundialmente falando sobre povos, multidões, línguas e nações. Essa grande meretriz, que é chamada de igreja, é um sistema eclesiástico religioso mundial corrompido que conseguiu e ainda consegue espalhar, cativar, encantar pessoas por todos os lados, por todo o mundo, e tem uma grande influência de muitas formas que nós vamos ver. Por isso que ela cativa, ela influencia. Toda pessoa que não tem entendimento é facilmente influenciada. Então, nós precisamos ter entendimento para não sermos influenciados pelo maligno e pela mentira, não é? Essa igreja corrompida exerce a sua jurisdição, ou seja, a sua autoridade, a sua forma de governo, as suas leis no mundo inteiro. Sobre as águas, ela está sentada, ela está acomodada sobre povos, multidões, línguas e nações. Não é? Ela exerce sutil e camufladamente um sistema sem o Deus absoluto. Sem o Deus absoluto. E trabalha contra Deus, contra Cristo, contra a verdadeira igreja do Senhor. Porque de uma forma sutil fala de Deus, prega sobre Deus, anuncia sobre Deus, mas não aceita o Deus absoluto, nem a verdade absoluta. Por isso que ela tem muitas outras teses que vão contra a verdade absoluta. Ela não é neutra, não é? Ela é realmente contra o verdadeiro evangelho. É contra o verdadeiro evangelho. É uma coisa impressionante. Você, quando fala o evangelho, a verdade do evangelho, as pessoas religiosas dizem, mas não é dessa forma que eu vejo. E aí começa, então, a lutar contra a verdade, porque a igreja falsa, ela luta contra a verdade absoluta e automaticamente luta contra a igreja verdadeira, não é? Lá em Mateus capítulo 12, versículo 30, Jesus fala assim, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não se ajunta, se espalha. Então não existe meio termo. Não existe neutralidade. Ou você é ou não é. Se você está frio e não está bem, você não é. Porque se você é, você não está frio, você não está afastado, você está no fogo de Deus e na presença de Deus. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você está na luz ou você está nas trevas. Ou você é da igreja verdadeira ou é da igreja falsa. Por isso é que existe entre os da igreja falsa e os da igreja verdadeira choques, confrontos, lutas e perseguições. Vocês estão entendendo? Não é? A falsa igreja é composta de pessoas que sempre lutam contra a verdade absoluta. Isso é muito sério. Essa falsa igreja, a grande meretriz, a grande Babilônia, é também reconhecida pela sua riqueza, pela sua ostentação, pela sua luxúria. Apocalipse capítulo 17, versículo 4, fala assim, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro. Mas só que olha aqui dentro desse cálice de ouro, esse cálice transbordava de abominações e com as imundícias da sua prostituição.
Olha que coisa séria. Riqueza, glamour, ostentação, não é? E pensem, aonde é que está depositada a maior riqueza do mundo? O Google mesmo te responde. Pergunta para ele que ele vai te responder. Aonde está depositada a maior riqueza do mundo? Não é? Tem uma grande influência econômica. Tem luxo, riquezas, pompa e glória. Impressiona o mundo com o seu poder, com a sua forma como se apresenta ao mundo. Sua imagem e a forma de ser e de atuar impressiona todas as pessoas. Ela atrai os povos por causa da sua aparência e beleza. A sua aparência e beleza exterior. Exterior. Por causa também da sua influência geral, de um modo como ela sempre agiu, não é? Mas o seu exterior causa muita impressão, mas o seu interior é um verdadeiro contraste com o que se apresenta exteriormente. O exterior é uma coisa, mas o interior é o oposto, é o contrário de tudo que ela se apresenta. Nós vimos lá no capítulo 17, versículo 4, que fala que ela está ostentada de ouro, de pedras preciosas, tem uma taça de ouro, mas essa taça está transbordando de abominações. E é por causa da prostituição. Então, é uma coisa terrível. O exterior mostra uma coisa, mas o interior é que mostra a verdade. Essa falsa igreja, esse sistema eclesiástico é conhecido pelo seu poder aparente e pela sua sedução. Apocalipse 17, 2 fala assim: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Preste atenção nisso aqui, não é? Com ela, os reis, os líderes da terra se prostituíram, se contaminaram espiritualmente falando. Contaminaram espiritualmente, não é? A prostituição é você ir atrás daquilo que não é seu, que não pertence a você verdadeiramente, não é? O versículo 15 de Apocalipse 17, o versículo 5 de Apocalipse 17 fala assim, versículo 5, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra, a mãe do mundo eclesiástico que se corrompeu de todas as formas, não é? Ela se prostituiu com os reis, com os líderes, né, da terra. Ela se contaminou e ela os levou a contaminar também, não é? E a Babilônia, a grande mãe das meretrizes, quando fala, ela traz na testa escrito, na sua fronte escrito, a mãe, aquela que gera, a progenitora, aquela que concebeu, que deu à luz ao mundo eclesiástico corrompido, totalmente corrompido e com falsos ensinos, que foge da verdade absoluta, que é a palavra de Deus, não é? Uma coisa interessante que em Roma, o costume naquela época em Roma era o seguinte, que as prostitutas tinham que ter na testa o nome delas. Então elas eram chamadas, quando elas chegavam, elas já eram chamadas pelo nome, não é? Isso era um costume de Roma. E a palavra de Deus fala, lá em Deuteronômio, para o povo de Deus colocar na sua fronte a sua palavra. Olha o contraste da igreja verdadeira, que ela é vestida do sol e ela é comparada com a cidade celestial. Agora, a igreja falsa, ela é comparada com uma grande meretriz, a mãe das abominações, com quem
todo mundo se contaminou e se prostituiu, não é? O povo de Deus carrega na sua fronte a palavra de Deus, enquanto que a igreja falsa a carrega na sua testa, na sua fronte, escrito a mãe das meretrizes, a grande Babilônia, a grande prostituta. Vocês estão vendo o contraste disso tudo? Essa falsa igreja espalhou por todo mundo a prostituição e o adultério religioso, espiritual, através do sincretismo, do misticismo, das práticas e rituais, de crenças pagãs e de tantos ensinamentos que são totalmente contra e fora da palavra de Deus, não é? E essas pessoas vão se apartando cada vez mais. E essa igreja falsa leva o povo a se apartar de Deus, do Deus absoluto, para ficarem com um Deus mentiroso, um Deus que não é o verdadeiro, o Deus que não é santo, um Deus que se contamina. A Bíblia compara o sincretismo e misticismo com adultério, prostituição e fornicação. Por isso que essa igreja falsa ela é chamada de a mãe das meretrizes, a grande Babilônia, a que se envolveu com tudo quanto é coisa que não presta e com tudo quanto é misticismo, não é? Ela desvia os olhos, o coração, a mente, o entendimento da verdade absoluta, do Deus absoluto e verdadeiro. É isso que ela faz. Você começa a ouvir a palavra de Deus e sempre tem alguém que vai te tirar disso, te levar para outro caminho. Onde existe a idolatria, existe uma porta aberta para a imoralidade. Em todos os aspectos, não apenas espiritual, mas físico e sexual em todas as áreas. A palavra de Deus nos conduz à ética. A ética, comportamento ético, é resultado da palavra de Deus, de caminharmos com Deus. Por isso que lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, está escrito que a ira de Deus, né, o juízo de Deus se revela contra todos aqueles que vivem uma vida ímpia e perversa. A ira de Deus se levanta contra toda impiedade e perversão. Impiedade é a forma biológica e perversão é a ética. Por isso que Deus se levanta contra isso. Então, a idolatria, não é? Ela nos leva a esse tipo de comportamento de misticismo e de impiedade e de perversão. Essa grande meretriz, que é o mundo eclesiástico e religioso corrompido, desvia os homens da verdade, conduzindo-os a toda sorte de perversão espiritual, moral e em todas as áreas, física e tudo. Toda pessoa que afasta, abandona, despreza a verdade, abraçando o liberalismo, as heresias, o misticismo, o paganismo, o sincretismo, o agnosticismo e todos os ismos mais. Essas pessoas, elas estão mergulhando suas vidas na devassidão. Quando descartamos Deus, nós atraímos uma tragédia para a nossa vida em todas as áreas. Essa grande meretriz é conhecida pela sua riqueza, pela sua sedução, pela sua violência e maldade. Olha aqui no Apocalipse 17, 6, fala assim: então vi a mulher embriagada com quê? Com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus. Então, quando ela fala vinho lá, embriagada, e levou o povo e os reis embriagarem assim com o vinho da sua devassidão, é aqui, olha. Então vi a mulher embriagada com esse vinho, é o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, fiquei impressionado, admirei-me
com grande espanto. Olha que coisa impressionante, embriagada com sangue, não é? Satisfeita, realizada, regozijante, celebrando o que elas fizeram, não é? Embebedaram os que habitam na terra, contaminaram, aliciaram, envenenaram. Olha aqui no capítulo 17, versículo 2 e 6. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Vocês estão vendo essa igreja falsa, esse mundo eclesiástico corrompido, não é? Ele age de forma maligna através da sua riqueza, da sua sedução, mas também da sua violência e da sua maldade, não é? Interessante que quando Jesus está na última ceia, ele fala com seus discípulos: bebei deste cálice. Este cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança, não é? Que foi derramado por vocês. E aqui essa grande prostituta, essa grande meretriz, ela fala para beber o sangue dos inocentes, o sangue do povo de Deus. Há um contraste nisso aí. Enquanto a falsa igreja, por causa da perseguição, bebe, toma do sangue dos inocentes, nós que cremos no Senhor, que aceitamos Jesus na nossa vida, nós nos alimentamos do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. E o diabo faz essa inversão toda e olha a confusão e o contraste, não é? O vinho era o sangue dos inocentes e é ainda para a igreja falsa que persegue a igreja verdadeira juntamente com o mundo, porque eles fazem uma aliança com o mundo, não é? E com contraste com o sangue, que é o sangue do Cordeiro que tomamos na ceia do Senhor. Eles se embebedaram com o sangue dos santos. Nós bebemos e somos alimentados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Essa grande meretriz, que é a falsa igreja, tem duas armas perigosíssimas: sedução e perseguição. Ela seduz o mundo e persegue a igreja verdadeira. Ela alicia e abraça os seus admiradores, mas ela persegue os que não se deixam ser aliciados e que seguem a verdade absoluta. Roma apoiava e abraçava todos os que aceitavam e concordavam com o culto ao imperador. Agora, os que criam na verdade absoluta não aceitavam isso, e por causa disso, Roma os perseguia e os matava, os martirizava, não é? Os cristãos eram perseguidos e mortos porque declaravam que Jesus era o Senhor e não César. Por isso eles eram crucificados, não é? Eles eram levados para o Coliseu, eram levados e fincados em estacas, né? Eram enforcados, lançados para as feras, mortos como mártires e torturados das piores maneiras. Porque a igreja falsa, ela não aceita a verdade absoluta. E ela persegue a igreja verdadeira, que segue ao Deus e a verdade absoluta. Eu espero que você esteja entendendo. Estavam em comunhão com acordo com a grande perseguição, não é? Eles estavam em comunhão com a grande perseguição. Roma imperial e Roma papal, eclesiástica, religiosa. Foi por isso que existiu a Inquisição, que ironicamente era chamada de a Santa Inquisição, em nome de Deus e da Santa Madre
igreja. Em nome de Deus, a igreja perseguia aqueles que criam no evangelho absoluto. Vocês estão entendendo? Não é? A Inquisição matou mais de 1 milhão de cristãos. Foram mortos em nome de Deus e em nome da Santa Madre Igreja. Todo lugar onde a falsa doutrina prospera e avança, a verdadeira igreja é perseguida e enfrenta a oposição mundial. É uma coisa impressionante. Nós estamos vendo isso hoje claramente através de todo o sistema no mundo, em todas as áreas, religiosa, política e social, familiar, em todas as áreas, né? Não é? Em último lugar, descrevendo quem é, nós vemos aqui, nesse capítulo, quem é a grande meretriz. Essa falsa igreja está totalmente associada com a besta, o anticristo, aquele que luta contra Cristo, apesar de falar de Cristo. É o anticristo. Essa falsa igreja está totalmente associada à besta. No capítulo 17, versículo 3, fala assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Está associada a reis, a governos, formas de governos, não é? Essa besta é a que emerge do mar, que nós vimos no capítulo 13, não é? Que é o anticristo, e que nós vimos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 17, que é o iníquo, aquele que não aceita lei, principalmente a lei absoluta, que é a lei do Deus absoluto, que é o Deus verdadeiro, não é? Esta besta, ela emerge do mar, do meio dos povos, multidões, línguas e nações. A grande meretriz, que é a igreja apóstata, que é a grande Babilônia, a mãe das meretrizes, ela está associada com esse povo, com essas nações, com esses povos, reis e governos que estão contra o Deus absoluto. Essa besta, esse poder maligno, vai se incorporar em uma pessoa que será chamado de o anticristo. A Bíblia fala que muitos anticristos já estão na terra. São pessoas que são usadas e já são preparadas e já são levadas pelo mesmo espírito da perseguição ao Cordeiro e à Igreja do Cordeiro, não é? Mas esse espírito, não é? Essa besta vai se incorporar numa pessoa. O mundo, nós estamos vendo como que as coisas estão acontecendo e o mundo está em busca de alguém que dê socorro e responda. Não é? Deus já enviou, que é Jesus, o Filho dele. Mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então agora o mundo espiritual vai enviar um outro, que as pessoas vão acreditar e vão aceitar. Não é? O personagem da escatologia que se levantará para perseguir a igreja do Senhor vai se assentar no templo, ostentando-se como se fosse Deus, o próprio Deus. Preste atenção nisso aqui, não é? O anticristo, essa besta que emerge da terra, ou que emerge do mar, do meio dos povos, né? E o poder, juntamente com o poder político, sempre usou a religião para alcançar os seus alvos, os seus objetivos e os seus propósitos. Por isso que existem muitas coisas, formas de falar sobre Deus e que se misturam. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Toda religião
denominação destituída da verdade absoluta é envolvida pela política corrompida. Preste atenção nisso aí. Você sabe quando um apoia o outro. Mas, no tempo do fim, o poder político se levantará contra essa religião corrompida que o apoia e a perseguirá e destruirá. Porque esse é o plano do diabo, de lançar um contra o outro com firme propósito de destruir os dois. Esse é um jogo maligno, uma grande cilada que a igreja falsa, que a igreja apóstata ainda não entendeu, que vai sobrar para ela. Vai sobrar, não é? A descrição da besta e da meretriz, nós vimos aqui, capítulo 17, versículo 7, fala assim: o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta. Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Mistério da mulher e da besta. Perdão. No mundo, eu já disse, não existe espiritualmente neutralidade. Ou você é ou não é. Ou você está na luz ou nas trevas. Não existe neutralidade. Ou somos da luz ou somos das trevas. Ou somos de Deus ou somos do maligno. Ou somos da igreja verdadeira ou somos da igreja falsa. Todo aquele que não tem a fé verdadeira, a fé absoluta, da verdade absoluta, que é a palavra de Deus, e não tem uma experiência real de novo nascimento, essas pessoas não resistirão às pressões do anticristo, às pressões e perseguições do anticristo. Por muito pouco, muitos já estão desistindo e muitos desistirão e se rendirão ao mundo e ao anticristo. Quem tem o selo de Deus, preste atenção, não receberá o selo do anticristo, o selo da besta. Vamos ver capítulo 17, versículos 8 e 9. Diz assim: a besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que se habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é. Mas aparecerá, surgirá. Deixa eu ver aqui até o versículo 9. Aí o versículo 9 assim: aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Vai prestando isso aí. São também 7 reis. Preste atenção nisso aqui. Ah, Deus, no mundo não existe espiritualmente neutralidade. Eu já falei com você sobre isso, não é? Olha aqui. Quem tem o selo de Deus não recebe o selo da besta. Os 7 reis. E tudo isso que está sendo falado, ele fala assim: 5 caíram. Um existe. O outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Sim, João está falando naquela época. Ele está escrevendo e falando naquela época. Ele fala, no tempo dele, na era dele, ele fala, 5 já caíram. Um existe. O outro ainda não chegou. E quando chegar, durará pouco tempo. 7 reis, 7 reinos. 5 já caíram. Assíria, Egito, Babilônia, Pérsia, Grécia. Deixa eu ver aqui o versículo 10. Dos quais caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. 5 caíram.
Assíria, Egito, Babilônia, Pérsia e Grécia. Um ainda existe, o Império Romano, do qual ele estava ainda vivendo debaixo. 5 caíram: Assíria, Babilônia, Pérsia, Pérsia, Babilônia e Grécia. E um ainda existe, o Império Romano. O outro vai se levantar, que é o Império Eclesiástico Papal, do reinado do Anticristo. Olha aqui os versículos 9 e 10. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. 7 cabeças, 7 líderes. 7 montes, 7 governos. 7 reis, 7 poderes, não é? E Roma está sob 7 colinas. Preste atenção nisso. Todo reino que se levantou ou que se levanta contra Deus e a sua igreja é uma pré-figura desse poder do anticristo. Aqui no capítulo 17, de 9 a 10, de 9 a 13, fala assim, nós já lemos o 9 e 10, deixa eu ler de novo. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. A grande meretriz, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes, não é? São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7. O 8º que procede dos 7, não é? Que vai se levantar. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora, ou seja, por um curto período de tempo. Tem estes um só pensamento. Eles estão unidos, unânimes nos seus planos, propósitos. Tem um só pensamento e recebem a besta e oferecem, à besta, o poder e a autoridade que possuem. Eles vão se unir e vão colocar a autoridade e o poder sobre a besta. Vocês estão entendendo? Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder, a autoridade e a autoridade que possuem. Há entre eles união de todos os poderes, governos, autoridades, reinos, com o anticristo, a besta que emerge do mar, do meio dos povos, línguas e nações, não é? A besta, que é o falso profeta, que emerge do mundo eclesiástico, vai estar alimentando o engano na cabeça da grande meretriz, da igreja apóstata, da grande Babilônia, daqueles que estão fora da verdade absoluta, se apostataram da verdade absoluta. Aí acontece a inversão do jogo. No capítulo 17, versículo 16, olha o que está escrito, o que a besta vai fazer com a grande meretriz, com a igreja apóstata. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. A coisa acontece uma inversão dentro. Odiarão a meretriz. Porque, na verdade, o mundo espiritual e o demônio, ele não admite, não gosta e não quer nada de Deus e sobre Deus. Absolutamente nada. Quando ele pode, ele então se levanta e ele revela quem ele é. Você às vezes está junto com uma pessoa e está indo tudo bem, e quando você realmente vai falar de Deus, ela mostra quem ela é.
Quando você mostra as suas exigências porque você está seguindo o Deus absoluto, ela se revela e luta e cria uma aversão e um ódio contra você, não é? Aqui fala então, no versículo 16, os dez chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Vocês estão vendo? Tem um ditado no mundo que fala assim: o feitiço voltou contra o feiticeiro, não é? Como se fosse uma guerra civil no meio do governo da besta. Como Deus fazia nos exércitos inimigos de Israel, quando se levantavam contra o povo de Israel, e Deus falava com o povo de Israel: não façam nada, fiquem só olhando que vocês verão o que eu vou fazer. E os inimigos lutavam contra eles mesmos e matavam uns aos outros. Lá em Ezequiel, capítulo 38, você pode ver um exemplo disso aí. Ezequiel, capítulo 38. Então, Deus vai permitir que os da besta, a força maligna, que não é eclesiástica, mas do mundo social e político, se levante contra a igreja falsa. Assim como a igreja falsa sempre se levantou contra a igreja verdadeira. Deus provocará uma confusão entre eles, para que lutem entre eles mesmos. Não é? Será o mundo político secular corrompido contra o mundo religioso eclesiástico corrompido. Será o mundo político secular corrompido, político social corrompido, contra o mundo religioso eclesiástico corrompido. O corrupto trai o outro. Corrupto. Quem peca com você, pecará contra você. A meretriz estava montada nas águas, associada com a besta, não é? Entre os povos, línguas, multidões e nações, associada com a besta. Agora, a besta se levanta contra ela. Né? Você já ouviu alguém falar assim: fulano está criando cobra. Vai ser picado. É isso aí. O espírito do engano engana os seus próprios adeptos, admiradores, e depois o destrói. Tanto que, do meio eclesiástico e religioso, é que surge o falso profeta. Nós vimos isso já. É do mundo eclesiástico e religioso. O anticristo se levanta do mundo dos povos, línguas e nações e multidões. Mas o falso profeta do meio do povo religioso. Sempre no meio do povo religioso levanta um falso profeta. Por isso que nós temos que ficar atentos e firmes. E firmes. Ah, o pastor é muito duro. Não. O pastor é sério. E olha para o Deus absoluto e para a verdade absoluta. Ele não brinca. Ele não brinca com essas coisas. Vocês estão entendendo? O sistema do mundo entrará em colapso totalmente. Todos se levantarão contra a grande meretriz. Apocalipse 17 fala assim, 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realizasse o seu pensamento. O executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Não é? Os ímpios, anticristo, falso profeta e a grande meretriz, todos eles sofrerão o juízo de Deus, a sentença de Deus. Nenhum deles escapará, nem os ímpios, nem anticristo, nem falso profeta, nem a grande meretriz, que é a igreja corrompida e apóstata. Provérbios 16, 4 fala assim, Provérbios 16, capítulo 16, versículo 4, fala assim: diz o seguinte, Provérbios:
O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da sua calamidade. O dia dele chegará, não é? E Apocalipse capítulo 17, versículo 8, fala assim: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas que surgirá, aparecerá. Versículo 14, fala assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo de número 17 fala assim: porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. Versículo 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Eu acho que se você pensar muito bem, você vai entender quem é essa grande meretriz, quem é essa grande Babilônia, quem é a mãe das meretrizes, que está sentada sobre as muitas águas que são povos, multidões, línguas e nações, está sentada sobre 7 montes. Pense nisso. Quem é a grande meretriz? Quem é a grande Babilônia? Tire as suas conclusões. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê vitória. No próximo estudo vou falar sobre a queda da grande meretriz, da grande Babilônia. Que Deus nos livre, nos guarde e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.